Vamos abrir o noticiário aqui, ó, importando uma polêmica da Polônia, gente. Como se não bastassem as nossas. Aqui, né? Terra Brasilis, vamos pra Polônia. É que nesta terça-feira, centenas de pessoas saíram às ruas da capital Varsóvia para protestar contra a detenção de uma artista chamada desculpe se eu falar errado aqui, hein, aos poloneses, Elżbieta Podlesna, acusada de ofender crença religiosa. Fefito, o que ela fez exatamente? Vamos lá. Vamos começar com essa polêmica hoje já. Ela cometeu um grande crime, gente. Vocês aí em casa, vocês vão ficar chocadíssimos. Tirem as crianças da sala, porque o que ela fez não se faz. Pintou um arco-íris em volta de uma santa. Nossa, não. A vida dos poloneses não será mais a mesma depois disso, gente. Sabe que o governo fechou, o parlamento fechou, a inflação subiu, tudo por causa de um arco-íris. As coisas hoje em dia estão de um jeito tal que a gente tá processando até o céu. Quando tá ali, ó, aparecendo um arco-íris do nada. Tá achando que é promoção do Vale, do LGBT. Mas o que acontece? Vamos contextualizar você sobre a situação da Polônia. A Polônia vive agora um momento de muito conservadorismo. O partido que está no poder lá é o Partido Conservador Lei e Justiça, também chamado de PiS. E ele é um forte combatente dos direitos LGBTs. Ou seja, eles acham que tudo bem ser LGBT, desde que não incomode, fica ali no cantinho e finja que não existe, entendeu? O que acontece aqui é que essa artista, Elżbieta Podlesna, ela foi interrogada por quase 5 horas na última segunda-feira, depois que a polícia invadiu a casa dela. Agora ela tá em liberdade, mas corre o risco, inclusive, de ser condenada a 2 anos de prisão por ofender crenças religiosas. O que ela fez? Ela pegou a imagem de uma santa, e quando a gente diz a imagem, não é uma imagem da santa de barro. A santa que está na igreja está lá conservada. Ela pegou uma imagem, imprimiu num papel ali e colocou em volta da cabeça da santa um halo no formato de arco-íris. Um halo, pra quem não consegue saber, é aquele círculozinho em volta, quase como uma auréola de anjo ali. E ela fez isso em volta da Virgem Maria. A Virgem Maria Negra, inclusive, que é muito famosa lá na Polônia. E ela pregou vários cartazes com essa imagem pela cidade. Muita gente ficou chocada que pode-se, pelo amor de Deus, assim, cometer essa blasfêmia. Como é que pode se aliar o arco-íris, que é um símbolo LGBT, a imagem de uma santa, como se LGBTs, por exemplo, não pudessem ter religião, ou como se a homossexualidade não existisse nos tempos em que havia os santos vivos. Então, assim, hoje o que acontece é que todo mundo foi à rua lá na Polônia. Um monte de gente foi lá protestar contra essa investigação, contra a prisão. O promotor responsável pelo seu caso se limitou a dizer que ela é suspeita de uma investigação em andamento. A Polônia tem uma forte tradição católica, mas também está num momento em que o progresso está acontecendo, então ela está vivendo essa dualidade. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência nesse sentido. A gente tem, inclusive, aqui a Folha, uma das manifestantes, disse que esse episódio é importante porque estamos vendo um ataque à comunidade LGBT e, além disso, um ataque aos ativistas. Querem nos assustar. Eu fico aqui me perguntando, meus colegas de bancada, será que a gente vai chegar no ponto em que a gente vai processar o céu quando aparecer um arco-íris? Será que é promoção dos LGBTs? Será que ela quis transformar essa santa numa lésbica ativista? Ou será que essa é só uma expressão artística? Alguém considerou isso desrespeito? Você é um pouco debochado, a impressão minha, Fefito? Imagina, Vini. Imagina. Com tantos problemas no mundo, por que a gente vai ligar para um arco-íris? Peraí, não vem. Fala o que você achou, pô. Você achou o quê? Da intervenção da artista ali? Não, eu não vejo problema nenhum também. Eu acho que é papel da arte, né? Ser assim. A gente já discutiu muito algumas peças de arte aqui no Brasil, que às vezes causam polêmicas também. Mas eu acho que a arte é isso, é sair um pouquinho da caixinha, provocar uma reflexão. Não vejo problema nenhum. Achou? Eu acho que essa manifestação contrária até é aquela coisa que a gente fala às vezes aqui também, que acaba afastando um pouco os fiéis de todas de todos os lados da Igreja Católica também, né? Você achou, Caio, que é uma ofensa a quem professa a fé cristã, mexer com a imagem da santa? Aqui a gente está diante de um caso clássico de iconoclastia, né? De você destruir ou vilipendiar imagens. A ideia da iconoclastia é justamente chocar.
né? Então você tem aí a anteposição de valores que são supostamente contraditórios, né? Agora, assim, os ícones sagrados, ou melhor, os ícones religiosos, eles deveriam ser respeitados, mas num Estado laico, não por força de lei, né? Cristo não precisa do Estado, Edgar. Cristo não precisa do governo. Não pela imposição da lei. Não, Cristo já deixou bem claro, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse é um caso em que o bom cristão, inclusive, poderia seguir aí a melhor filosofia da sua profissão de fé e, parafraseando o próprio Cristo, dar a outra face, né? Quem sente necessidade, como essa artista, de profanar imagens, merece pena, merece oração, não punição estatal. Deus abençoe aí essa alma artística que está precisando de holofote e atenção. Esteticamente, olhando a arte em si, né? E não só o que ela quer provocar, né? Ficou uma imagem interessante ali da santa, né? Deixa eu só, Fefito, contar um pouco da história da Nossa Senhora Negra, que também é na Polônia conhecida como a Nossa Senhora, desculpe se eu falar errado novamente, Grzesztochowa. Ela é a Nossa Senhora Negra, o que é já de se admirar, né? E acredita-se na tradição cristã que essa Nossa Senhora foi feita como uma pintura, uma réplica fiel, uma cópia fiel de uma pintura do apóstolo Lucas, do Lucas Evangelista, que teria pintado feito o desenho na tábua onde Nossa Senhora rezava e trabalhava. E nos encontros que Lucas tinha para ouvir as histórias de Jesus na infância, ele foi desenhando e fez essa pintura. Que daí teria saído esse quadro, que já foi de posse do imperador Constantino, ficou na Rússia um tempo, depois na guerra a Polônia pegou esse quadro e levou para a Polônia, onde é exposto para, enfim, adoração dos fiéis. Então é curioso você imaginar, entra naquela discussão de novo, aí eu puxo para Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, a gente vê a imagem de um homem de olhos claros, pele clara. E o Jared Leto, basicamente. Meio Jared Leto, Paulinha. Cuidado, vão dizer que você tá profanando. Cabelos, Não, mas é que parece. Cabelos mais pro castanho claro, assim, que foge um pouco da imagem do povo, a imagem característica do povo de pele mais escura daquela época, né? A gente está indo atrás da interpretação do Da Vinci, nesse caso, Exato. especificamente. E aí entra também aí, Fefito, bem bom que você falou Da Vinci, O eurocentrismo, próprio inclusive. Picasso, de terem feito também imagens santas com alguma questão polêmica envolvida Gente, ali. se a gente for parar pra pensar em santas, então elas estão sendo profanadas constantemente desde que a primeira santa foi pintada, porque todas têm mantos diferentes, têm cores diferentes, têm tamanhos diferentes, nenhuma santa em si é a mesma. Assim, aliás, se a gente for parar pra pensar na quantidade de Nossas Senhoras que existem, a gente não E vai... de simulações, né? Exatamente. Até Beyoncé já foi mais ou menos uma Nossa Senhora Negra. Tem muitas fotos que usam como referência essas imagens de santos. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando, Edgar? Da mesma forma que o Vini falou que uma coisa dessas pode afastar um religioso da própria religião, pensando, nossa, mas que extremo, né? A gente está trabalhando com isso. Também afasta os que são mais religiosos de compreenderem a causa LGBT. Nesse sentido de construir pontes de conversa, esse tipo de provocação, eu acho que acaba também irritando esse outro lado sensível, né? Então, eu não sei, é uma provocação, claro, acho que não é só arte. Tem aí um papel Sim. de provocar e de questionar e de fazer pensar que é muito importante. Mas realmente, quem é extremo religioso, como a gente pode ver aqui no Twitter, várias pessoas acham que é uma ofensa. Acham que é uma ofensa, assim como acham que foi uma ofensa quando a Paula, lá no Big Brother Brasil, falou que tem medo de uma religião de matriz africana, né? Ela falou que ela tem medo de uma religião de matriz africana. Tem gente que acha que vai lá e mexe com essa imagem, é profanar a imagem de uma santa. E eu não sei até que ponto isso melhora o diálogo. Eu acho que levanta a lebre pra gente discutir, falar sobre isso, tanto que a gente tá falando do negócio que acontece na Polônia, né? Senão a gente não estaria falando sobre a Polônia hoje. Mas nessa questão de construir pontes entre o religioso que não aceita o LGBT, até que ponto a gente tá ajudando, Sim. sabe, esse diálogo? Tem não alguns sei. pontos que eu queria trazer para acrescentar nessa história. Primeiro, que talvez essa artista tenha ficado muito famosa graças à projeção que isso tomou, assim. Isso tomou uma proporção mundial, tanto que a gente está falando disso aqui no Brasil. Eu não sei se ignorá-la para quem ficou ofendido não seria basicamente a melhor coisa. Agora talvez tenham
ganhado um ícone artístico lá. Coisa número 2. O que é o arco-íris? O arco-íris, na religião cristã, ele é um símbolo da aliança de Deus com os homens. É basicamente um sinal de que não vai haver um outro dilúvio. Como nos tempos de Noé. A comunidade LGBT usa esse arco-íris porque esse arco-íris basicamente compreende todo tipo de diversidade. As cores são diferentes entre si. E é uma aliança de tolerância entre nós também. Eu acho que a gente devia parar pra pensar que o reino dos céus, o reino de Deus, quem tá falando isso é alguém que cresceu em família evangélica, é cristão, ora todo dia. O reino dos céus, ele é pra todos. Sem distinção. Os pecados, cada um sabe os seus, cada um cuida de si, cada um pede perdão pelo que acha que tem que pedir. Os dogmas, eles são muito suscetíveis a interpretações muito específicas. E só pra encerrar, deixa eu colocar uma provocação aqui. Porque, mas daí não vai encerrar. Não, mas aí você pensa em casa, só reflete. Será que se Jesus Cristo viesse hoje, esse homem que ia falar com moradores de rua, leprosos, prostitutas, que ia falar com pessoas consideradas loucas ou endemoniadas, será que ele não seria crucificado de novo hoje? Pensa aí em casa, porque eu tô achando que a gente anda jogando muito.